Mudar para uma nova casa deveria ser um recomeço, uma chance de construir novas memórias. Foi exatamente isso que minha esposa, meu filho e eu pensamos quando encontramos aquela casa. Era uma construção moderna, com grandes janelas de vidro que deixavam entrar bastante luz natural, localizada em um bairro tranquilo. Depois de meses procurando, parecia ser o lugar perfeito para nossa família. No entanto, algo naquela casa estava errado desde o início. E eu não sabia o quão errado até ser tarde demais. A mudança foi tranquila, apesar da chuva fina que caía no dia em que chegamos. A primeira noite passou sem problemas, exceto por um pequeno detalhe: meu filho, Lucas, parecia inquieto. Ele tem apenas 6 anos, e como toda criança, talvez estivesse apenas estranhando o novo ambiente. Ele dizia ouvir barulhos no andar de baixo, mas eu o tranquilizei dizendo que eram apenas sons normais de uma casa se acomodando. A casa era grande e silenciosa, e qualquer pequeno som era amplificado pelo silêncio. Os dias se passaram, e começamos a nos acomodar na nova rotina. No entanto, Lucas continuava falando sobre os barulhos. À noite, ele dizia ouvir passos no corredor, alguém sussurrando seu nome, sempre à distância. Na primeira semana, ele começou a se recusar a dormir sozinho, e as coisas começaram a escalar rapidamente. Uma noite, enquanto estávamos jantando, ele nos disse algo que me fez gelar por dentro. A mulher me disse que eu não deveria ficar aqui, disse ele, casualmente, enquanto comia. Minha esposa e eu trocamos um olhar confuso. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. A mulher da janela. Ela estava me olhando e disse que essa era a casa dela. Engoli em seco, tentando não demonstrar a inquietação que sentia ao ouvir aquilo. Que mulher, Lucas? Perguntei, tentando manter a calma. Ele olhou para mim com a inocência de uma criança, como se fosse algo completamente normal. A mulher que fica olhando pela janela do quarto de baixo. Ela sempre está lá à noite. O desconforto cresceu dentro de mim. A casa tinha várias janelas, e por ser uma construção moderna, praticamente todas eram grandes e davam para o quintal ou a rua. Eu sabia que não havia como alguém entrar ou ficar espiando do lado de fora sem que víssemos. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, fui até o quarto de baixo para verificar. A janela dava para o quintal, onde uma cerca alta protegia a propriedade. Não havia sinais de pegadas ou qualquer evidência de que alguém tivesse estado ali. Mesmo assim, a sensação de que estávamos sendo observados era palpável. Com o passar dos dias, Lucas começou a ficar cada vez mais retraído, assustado, e seus relatos sobre a mulher se tornaram mais frequentes. Ele dizia que ela o observava de longe, mas que agora estava se aproximando. Tentamos convencê-lo de que era apenas sua imaginação, mas então coisas começaram a acontecer que nem mesmo nós podíamos explicar. Uma noite, eu estava no andar de cima, sozinho no escritório, quando ouvi claramente o som de passos no corredor. Achei que fosse minha esposa, mas, ao sair para verificar, o corredor estava vazio. Voltei para o escritório, pensando que estava imaginando coisas, mas logo depois ouvi novamente passos leves, quase como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Fui verificar novamente, e de novo, ninguém. Aquela foi a primeira vez que senti medo dentro daquela casa. Na mesma noite, acordei no meio da madrugada com um barulho que parecia vidro se quebrando. Corri para o quarto de Lucas, pensando que ele tinha derrubado algo, mas quando cheguei, encontrei-o encolhido na cama, chorando. Seus olhos estavam arregalados, e ele mal conseguia falar. Tremendo, ele apontou para a janela. Ela está lá, sussurrou. Olhei para a janela, mas não havia nada. Ou, pelo menos, nada que eu pudesse ver. Um arrepio percorreu minha espinha, e pela primeira vez, acreditei que algo estava profundamente errado. A sensação de ser observado nunca mais me deixou. Na manhã seguinte, encontramos um espelho quebrado no quarto de Lucas, como se alguém tivesse jogado algo nele. Ninguém na casa tinha feito aquilo, e começamos a ouvir sons de vidros estalando durante a noite, mesmo sem motivo aparente. Foi então que minha esposa começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma figura, uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com um rosto pálido e olhos fundos, observando-a pelas janelas. Decidimos procurar mais informações sobre a casa. Descobrimos que, anos atrás, uma mulher havia morado ali com o marido e a filha. Segundo os registros que conseguimos encontrar, a mulher sofria de distúrbios mentais e tinha um comportamento estranho. O marido e a filha desapareceram misteriosamente, e logo depois a mulher foi encontrada morta em um dos quartos, aparentemente por suicídio. Diziam que ela ficava horas e horas olhando pela janela, esperando que a família voltasse.
Tudo fazia sentido agora. As janelas, a sensação de ser observado, as sombras que Lucas via. Ela estava lá, e nunca havia ido embora. Naquela noite, enquanto estávamos nos preparando para sair daquela casa de uma vez por todas, algo aconteceu que confirmou todas as minhas suspeitas. Lucas estava brincando no corredor quando, de repente, ele gritou, aterrorizado. Corremos até ele e o encontramos parado, olhando fixamente para a janela no final do corredor. "Ela está aqui!" gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei para a janela, e por um segundo, vi algo que me fez congelar no lugar. Uma silhueta estava parada do lado de fora, na chuva, observando-nos com olhos que pareciam vazios e frios. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo cabelo molhado, mas era claro que ela não era deste mundo. Naquela noite, deixamos a casa. Nunca mais voltamos. E mesmo agora, vivendo em outro lugar, longe daquela casa, às vezes sinto que, em noites chuvosas, alguém está me observando pela janela. Sempre que olho, não vejo ninguém. Mas a sensação nunca desaparece completamente. Ela ainda está lá, em algum lugar, observando. Mudar para uma nova cidade sempre é uma mistura de emoções. O entusiasmo de começar de novo, a expectativa de conhecer pessoas novas, mas também o medo do desconhecido. Eu e minha esposa, Clara, estávamos prontos para essa mudança. A casa que encontramos era perfeita, ou pelo menos, era o que achávamos. Localizada no fim de uma rua tranquila e cercada por árvores altas, parecia o lugar ideal para construirmos nossa vida. Mas, logo nos primeiros dias, percebi que algo estava profundamente errado. A mudança aconteceu em uma tarde de outono. As folhas das árvores caíam e o vento frio soprava pela rua deserta. Os antigos proprietários haviam se mudado rapidamente, deixando a casa quase intacta. Parecia que tinham partido às pressas, como se estivessem fugindo de algo. Mas, na nossa excitação pela mudança, ignoramos os sinais. Nos primeiros dias, a casa estava estranhamente silenciosa. Havia uma paz incomum, um silêncio que parecia sufocar o ambiente. À noite, o som do vento balançando os galhos das árvores era a única coisa que quebrava essa quietude. Porém, na segunda noite, algo aconteceu que fez a atmosfera mudar drasticamente. Acordei no meio da noite com um barulho vindo do andar de baixo. Era como se alguém estivesse andando descalço pelo piso de madeira. A princípio, pensei que fosse Clara, mas quando olhei para o lado, ela estava profundamente adormecida. O som continuou, suave, mas constante. Decidi descer para investigar. Com o coração acelerado, desci as escadas, tentando não fazer barulho. A casa estava completamente escura, e o único som que eu ouvia eram os passos lentos e arrastados. Quando cheguei à sala, o som parou. Acendi a luz, e tudo parecia normal. Olhei pela janela para o jardim lá fora, mas não havia nada. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Convenci a mim mesmo de que era apenas o som da casa se acomodando. Mas o que começou como pequenos sons se tornou algo muito mais perturbador. Nos dias seguintes, Clara começou a notar coisas estranhas. As portas que tínhamos certeza de ter trancado estavam abertas pela manhã, e objetos mudavam de lugar sem explicação. Era como se algo ou alguém estivesse mexendo em nossas coisas. O ponto alto foi quando Clara, ao fazer o jantar, ouviu alguém sussurrar seu nome. Ela pensou que eu estivesse brincando com ela, mas quando me chamou, percebeu que eu estava no andar de cima, e que a voz que ouvirá viera de perto da janela da cozinha. Foi nessa mesma semana que conhecemos uma vizinha, uma senhora idosa chamada Dona Marisa. Ela morava na casa ao lado, e quando nos viu na rua, fez questão de nos cumprimentar e perguntar como estávamos nos adaptando. Ela parecia amigável, mas havia algo em seu olhar que me incomodava, como se soubesse mais sobre nossa casa do que deixava transparecer. Durante a conversa, Dona Marisa mencionou casualmente que a casa no fim da rua tinha uma história. Algo sobre os antigos moradores. Eles haviam saído rapidamente, como soubemos, mas ela evitou entrar em detalhes. Quando insisti, ela apenas disse: "Algumas casas não são feitas para certas famílias. E nem todas as histórias acabam bem." As palavras dela ecoaram em minha mente pelos dias seguintes. O comportamento de Clara ficou mais estranho.
Ela passou a ter pesadelos recorrentes, sempre sobre uma mulher parada no final da cama, olhando fixamente para nós, com o rosto coberto de sombras. Clara dizia que, em seus sonhos, a mulher murmurava algo incompreensível, como se estivesse tentando se comunicar. Numa noite, os pesadelos de Clara se tornaram realidade. Acordei com um som de soluços vindo do lado dela. Quando olhei, Clara estava sentada na cama, tremendo e olhando fixamente para a porta do quarto. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas apontou, sem conseguir falar. Olhei para a porta e, por um breve momento, vi a silhueta de alguém. Uma figura alta, imóvel, de pé, apenas nos observando. Senti o sangue gelar nas veias. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, como uma sombra se dissipando no escuro. Levantei imediatamente e verifiquei a casa toda, mas não havia ninguém. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas, mas a sensação de que não estávamos sozinhos se intensificava a cada segundo. No dia seguinte, decidi investigar o passado da casa. O que descobri foi assustador. A casa havia pertencido a uma família que viveu ali por mais de 20 anos. O pai, a mãe e uma filha adolescente. Tudo parecia normal até que, um dia, a filha desapareceu sem deixar vestígios. A polícia nunca encontrou o corpo, e os pais acabaram se divorciando e saindo da casa logo em seguida. Boatos na vizinhança diziam que a mãe começou a perder a sanidade, alegando que via a filha pela casa à noite, chamando-a das janelas. Depois de descobrir isso, tudo começou a fazer sentido. A mulher que Clara via nos pesadelos, as portas que se abriam, os sussurros. Não era nossa imaginação. Algo, ou alguém, ainda estava naquela casa, preso entre o passado e o presente. Naquela mesma noite, tomei a decisão de que deveríamos nos mudar. Enquanto começávamos a empacotar nossas coisas, algo aconteceu que confirmou todas as minhas suspeitas. Enquanto Clara estava no quarto, eu estava na sala, colocando livros em caixas. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Não eram passos suaves, mas rápidos, como se alguém estivesse correndo pelo corredor em minha direção. Virei-me, esperando ver Clara, mas não havia ninguém. O ar estava gelado, e a sensação de ser observado era quase sufocante. Olhei para a janela, e lá estava. A mesma figura que Clara tinha visto em seus sonhos. Uma mulher, de pé no jardim, com os cabelos molhados caindo sobre o rosto, e os olhos escuros fixos em mim. Ela não se moveu, apenas me observou. E então, como antes, desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, saímos daquela casa para nunca mais voltar. E até hoje, quando passo por aquele bairro, vejo a casa no fim da rua. Está vazia, como se ninguém conseguisse ficar lá por muito tempo. As janelas grandes ainda estão lá, refletindo a luz do sol durante o dia. Mas à noite, tenho certeza de que, se você olhar com atenção, verá alguém parado na janela, esperando por mais uma família para chamar de sua. Quando minha esposa e eu compramos nossa primeira casa, achávamos que estávamos vivendo um sonho. Era uma casa antiga, mas cheia de personalidade, localizada em um bairro tranquilo. O preço estava incrivelmente bom para o tamanho da propriedade, e mesmo sabendo que ela precisaria de alguns reparos, estávamos dispostos a encarar o desafio. O que não sabíamos era que aquele lugar guardava segredos muito mais profundos e sombrios do que qualquer um poderia imaginar. A mudança ocorreu sem problemas, e, aos poucos, fomos nos acomodando. O primeiro mês foi de pura empolgação. Passávamos horas decorando cada cômodo, transformando a casa em nosso lar. No entanto, havia um quarto no andar de cima que nos causava certo desconforto. Era o menor cômodo da casa, e a porta estava sempre trancada quando fizemos a compra. O antigo proprietário nos disse que nunca tinha usado aquele quarto, e que a chave havia se perdido ao longo dos anos. Parecia algo trivial, então não demos muita importância. Por semanas, evitamos pensar naquele quarto. Parecia apenas mais uma sala esquecida, sem nenhum propósito especial. No entanto, em uma noite de tempestade, as coisas começaram a mudar. Aquela noite estava particularmente escura, com uma chuva torrencial caindo do lado de fora. O vento soprava tão forte que fazia as janelas tremerem, e o som da água batendo no telhado era ensurdecedor. Estávamos sentados na sala assistindo a um filme, quando, de repente, ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Era um som suave, quase imperceptível, mas o bastante para nos fazer silenciar. Parecia o som de algo sendo arrastado pelo chão. No início, achei que fosse o vento, talvez algum galho batendo na janela. Mas o som continuava,
como se viesse de dentro da casa, mais precisamente, do quarto trancado. Minha esposa me olhou, os olhos arregalados de preocupação. Decidi investigar. Subi as escadas devagar, com uma lanterna em mãos, e me aproximei do corredor que levava ao quarto. O som estava mais claro agora. Não era o vento. Parecia sussurros, baixos, indistintos, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas de forma tão fraca que era impossível entender o que diziam. Fiquei parado diante da porta trancada, com a sensação de que algo me observava por trás dela. O som parou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Aquela noite, não conseguimos dormir. A sensação de que havia algo a mais naquela casa era inescapável. No dia seguinte, decidi que precisávamos abrir aquele quarto. A curiosidade e o desconforto haviam se tornado insuportáveis. Contratei um chaveiro para abrir a porta, e, quando finalmente destravamos o quarto, o que encontramos lá dentro foi nada. O quarto era pequeno, vazio, sem móveis ou qualquer sinal de que tivesse sido usado nos últimos anos. As janelas estavam fechadas, e o ar ali dentro era pesado, como se algo tivesse ficado preso por muito tempo. Ainda assim, havia algo errado. O silêncio dentro daquele cômodo era opressor, como se sugasse qualquer som que tentasse penetrá-lo. Minha esposa sugeriu que usássemos o quarto como depósito, para guardar algumas coisas que não tínhamos onde colocar. Assim fizemos, mas, à medida que os dias passavam, começamos a notar mais coisas estranhas. Os objetos que deixávamos no quarto mudavam de lugar. Nada drástico, apenas pequenos deslocamentos que nos faziam questionar se tínhamos realmente deixado as coisas onde achávamos que estavam. Mas o mais perturbador eram os sussurros. Toda noite, à mesma hora, podíamos ouvir aquelas vozes baixas, sempre vindas daquele quarto. Foi em uma dessas noites que tudo culminou em algo mais terrível. Era tarde da noite, e a chuva voltava a cair pesadamente sobre a casa. Estávamos deitados, prestes a dormir, quando o som dos sussurros começou novamente. Dessa vez, não era suave. As vozes pareciam mais altas, mais insistentes, como se algo quisesse ser ouvido. Decidi que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Levantei-me, peguei a lanterna e fui direto para o quarto. Minha esposa tentou me convencer a deixar para lá, mas eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Quando abri a porta, o ar gelado me atingiu com força, como se aquele pequeno cômodo estivesse em um inverno constante. A lanterna tremia em minha mão enquanto eu olhava ao redor. Então, vi algo que não estava ali antes. No canto do quarto, quase imperceptível à primeira vista, havia uma pequena porta embutida na parede, como uma entrada para um sótão ou uma espécie de alçapão. Não havia maçaneta, apenas uma ranhura que indicava onde a porta se encontrava. Aquela porta nunca havia estado ali. Eu tinha certeza. Algo dentro de mim gritava para não abrir, mas a curiosidade mórbida me empurrou adiante. Usei uma chave de fenda para forçar a abertura da porta, e quando finalmente consegui, senti um cheiro forte e desagradável sair de lá, como se algo estivesse apodrecendo há muito tempo. A porta revelou uma pequena passagem, escura e estreita, levando para algum lugar abaixo da casa. O som dos sussurros ficou mais forte. Segurei a lanterna com força e me agachei para espiar dentro da passagem. O feixe de luz iluminou apenas um corredor estreito, sem fim visível. Algo me observava de dentro daquela escuridão, eu podia sentir. Foi então que, de repente, algo tocou minha mão. Recuei instantaneamente, deixando a lanterna cair no chão. O toque era gélido, como o ar ao redor, e a sensação de pavor tomou conta de mim. Corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim, o coração disparado e a respiração ofegante. Minha esposa já estava no corredor, em pânico, perguntando o que tinha acontecido. Naquela noite, decidimos que não podíamos mais ficar naquela casa. Saímos na manhã seguinte, levando apenas o essencial. Nunca mais voltamos. Depois que nos mudamos, descobri que a casa tinha um histórico sombrio. Décadas antes, uma família morava ali, e seus filhos pequenos desapareceram misteriosamente. A única pista era que, semanas antes do desaparecimento, os pais relataram ouvir sussurros vindos do quarto onde as crianças dormiam. Ninguém nunca encontrou os corpos. E desde então, sempre que penso naquela casa, me pergunto o que havia dentro daquela passagem oculta, o que me tocou naquela noite e o que, ou quem, estava sussurrando para nós. Quando minha esposa e eu encontramos a casa perfeita para nos mudarmos, achamos que tínhamos tido muita sorte. Era uma propriedade antiga, em um bairro histórico que sempre admiramos. A fachada da casa tinha um charme colonial, com uma varanda grande e janelas amplas que deixavam a luz do sol entrar pela manhã. Parecia o lugar perfeito para começar nossa nova vida. Os primeiros dias foram tranquilos. A casa era maior do que a nossa antiga, com mais quartos do que precisávamos, mas adorávamos cada canto dela. Contudo, logo após nos instalarmos, algo estranho começou a acontecer.
Parecia que havia algo mais naquela casa, algo que não estava disposto a deixar que vivêssemos ali em paz. No primeiro dia, enquanto organizávamos as caixas, notei que havia uma porta trancada no porão. Achei curioso, já que a antiga proprietária nunca mencionou nada sobre isso. Era uma porta de madeira grossa, com um trinco enferrujado. Perguntei à minha esposa se ela sabia de algo, mas ela também estava surpresa. Era como se aquela porta tivesse sido esquecida ou intencionalmente ignorada. Decidimos não mexer, afinal, estávamos cansados da mudança e queríamos aproveitar o que restava do dia. Foi na terceira noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava na sala de estar, lendo um livro, enquanto minha esposa dormia no andar de cima. A chuva caía pesadamente lá fora, e o som das gotas batendo contra as janelas era relaxante. De repente, ouvi um som fraco vindo do porão. A princípio, pensei que fosse algum cano estalando por causa da chuva, mas o som era diferente, como um leve arranhar, repetitivo e constante. Decidi investigar. Peguei uma lanterna e desci as escadas até o porão. Era um lugar escuro, cheio de caixas velhas e móveis que os antigos proprietários haviam deixado para trás. Quando cheguei perto da porta trancada, o som ficou mais claro. Parecia vir de dentro. Um arranhar suave, como se alguém estivesse raspando as unhas na madeira do outro lado. Um arrepio subiu pela minha espinha, e senti o ar ao meu redor ficar mais frio. Minha primeira reação foi me afastar. Decidi que mexer naquela porta não seria uma boa ideia naquela noite. Voltei para o andar de cima, tentando ignorar a sensação de que algo estava me observando. Naquela noite, mal consegui dormir. Nos dias que se seguiram, o barulho no porão ficou mais frequente. Agora, além do arranhar, ouvíamos passos lentos e arrastados vindos de lá em plena madrugada. Minha esposa começou a ter pesadelos constantes. Ela sonhava com uma figura sombria parada no pé da cama, observando-a enquanto ela dormia, e acordava suando frio, sentindo que a presença ainda estava lá, mesmo depois de acordada. Uma noite, enquanto eu estava no escritório trabalhando tarde, ouvi um grito agudo vindo do andar de cima. Corri até o quarto e encontrei minha esposa em pé, aterrorizada, olhando fixamente para a porta do porão. Ela disse que ouviu claramente a voz de uma criança vindo de lá. A voz estava choramingando, chamando por ajuda. Dessa vez, algo dentro de mim disse que eu precisava abrir aquela porta. Peguei uma chave de fenda e uma lanterna, e juntos, descemos até o porão. Minha esposa hesitou em me acompanhar, mas ela estava tão intrigada quanto eu. O som da criança continuava, um choro fraco e angustiante, que ecoava do outro lado da porta. Depois de muito esforço, consegui forçar o trinco enferrujado. A porta se abriu com um rangido alto, revelando uma sala pequena, suja e cheia de poeira. O cheiro de mofo era quase insuportável, e o ar parecia mais frio ali dentro do que no resto da casa. No canto do cômodo, havia uma antiga cadeira de balanço, e, ao lado dela, uma pequena boneca de pano, com o rosto desfigurado pelo tempo. O silêncio tomou conta do lugar, exceto pelo som da chuva batendo no teto da casa. Minha esposa e eu ficamos parados, tentando entender o que estávamos vendo. Não havia sinais de uma criança ali. Nada que pudesse explicar os sons que ouvimos. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. No chão de terra batida, havia marcas. Marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado cavar desesperadamente para sair dali. Senti um frio correr pela espinha e soube, naquele momento, que algo horrível havia acontecido naquele porão. Minha esposa estava pálida, e mal conseguia respirar. Tentando manter a calma, saímos rapidamente do porão e trancamos a porta atrás de nós. Naquela noite, os sons pararam, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. O porão parecia agora mais sombrio, como se a descoberta daquela sala tivesse despertado algo que deveria ter permanecido enterrado. Dias depois, conversando com um vizinho mais velho, descobrimos a história da casa. Anos atrás, uma família morou ali, um casal e sua filha pequena. Um dia, a menina desapareceu, e ninguém nunca mais a viu. A mãe entrou em um estado de desespero e, pouco tempo depois, foi encontrada morta no porão, na mesma sala que descobrimos. Diziam que ela passou seus últimos dias cavando freneticamente as paredes, acreditando que a filha estivesse presa ali, pedindo ajuda. Depois de ouvir isso, não conseguimos mais ficar na casa. Algo, ou alguém, ainda estava naquele porão, preso entre as paredes, clamando para ser libertado.
Vendemos a casa e nos mudamos o mais rápido que pudemos. Mas até hoje, às vezes ouço, em noites de tempestade, o som de um leve arranhar, como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair de um lugar escuro e esquecido. Algo que nunca deveria ter sido despertado.